Descompressão da coluna para lesões como hérnias de disco. 3 exercícios simples e práticos que vão tirar aquela compressão da inervação e aliviar a sua dor neuropática. Independente da causa. Vocês vão entender quando aplicar, por que aplicar, se vale a pena aplicar a descompressão e como que realmente funcionam algumas técnicas e que outras não fazem muito efeito. Você precisa entender um pouco sobre a sua lesão para daí poder ir fundo na descompressão, mas vai ter aula prática aqui dentro, vai ter prática. Acompanhe o conteúdo inteiro, porque se você praticar a coisa errada, você pode piorar a sua lesão, tá bom? Vamos então para o vídeo. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, também sou osteopata, sou ortomolecular e toda semana, geralmente às terças-feiras, eu posto um conteúdo novo no canal do YouTube para ajudar você que tem dor e sofrimento. Uma das coisas que mais chegam no meu consultório são dores de coluna. Entre essas dores de coluna, algumas são neuropáticas, ou seja, existe uma compressão do nervo, que pode ser estrutural, como por exemplo numa hérnia extrusa com máximo de compressão, como pode ser funcional, se for apenas uma tensão do saco dural. Já aqui, você já percebeu que o vídeo é totalmente diferente. Ele não é aquele vídeo normal que vai falar sobre a hérniazinha, isso aí tu já viu demais. Eu quero te mostrar a verdadeira causa, a raiz do problema, onde começou a sua dor, para você não só amenizar a dor, mas se curar. Se esse vídeo aqui é interessante, clica no botãozinho do joinha. Esse joinha, pessoal, não é bobeira. Quando você clica uma vez ali, e se várias pessoas clicarem, o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. Não pense de forma mesquinha pelo meu canal do YouTube. Não é essa a intenção. A intenção é que você leve esse vídeo para outras pessoas que vão ter dor e sofrimento. Imagina que 80% da população tem algum tipo de dor nas costas. Seguramente algumas delas terão dor neuropática. Então é importante. Se você gosta muito do conteúdo, se inscreve no canal, teria um imenso prazer em tê-lo aqui como seguidor. Afinal, toda semana eu posto conteúdos novos, ok? Bom, se ficar alguma dúvida, eu vou pedir para vocês mandarem lá nas caixinhas do Instagram, porque aqui no YouTube a demanda já ficou na data de hoje, março de 24, já está bem grande para eu responder todo mundo, né? Fico feliz com isso, fico feliz com os comentários de vocês, mas fica bem difícil agora para mim dar conta de todo mundo, tá bom? Vamos para o conteúdo do vídeo. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, quando você tem uma dor de coluna, não quer dizer que essa dor vem da hérnia de disco que você viu na imagem. Primeira coisa que você tem que desmentir. Existem hérnias que geram dor e existem hérnias que não geram dor, ok? Não é o intuito do vídeo explicar o tipo de hérnia, o grau da hérnia, se está gerando dor ou não. Você primeiro tem que fazer uma avaliação clínica, isso é um teste feito em consultório, aqui na maca. Você faz essa avaliação clínica onde você vai descobrir se a sua dor ela é uma dor na coluna em si, por uma inflamação, por alguma lesão estrutural na coluna. Se essa lesão tem um grau que gera uma dor neuropática, então não é uma dor lá na coluna, uma dor inflamatória ou nociceptiva, já não é mais só na coluna nociceptiva, ela já é uma dor neuropática, ou se não existe nenhuma dessas duas e ela é uma dor projetada na coluna. Seguramente você já ouviu alguém falar que teve dor nas costas e era um problema renal, certo? Por mais que você não saiba todas as conexões que o rim tem com dor nas costas, mas ele gera dor nas costas. Isso já é uma dor nociplástica. Então a primeira coisa é tirar da sua cabeça que porque você tem uma hérnia, a lesão vem dali. Já não é verdade. Mas existem lesões que você vê na coluna, na ressonância, no raio-x, que realmente são motivo da sua dor. Aí você tem que se perguntar, bom, tem uma hérnia na coluna, ela é relevante, ela está me dando uma dor, imagina que seria minha perna, né? Ela está me dando uma dor em linha. Então eu estou sentindo dor na perna direita, é uma dor em linha. É uma dor excruciante, forte, dentro do osso. Muitas vezes associada a formigamento, perda de força, mau controle no caminhar, no deambular, né? Nos movimentos, perda da sensibilidade, né? Alterações de frio e temperatura, por exemplo, né? Mais calor e frio, né? Sensação de queimor na pele, sensação de formigamento, de perda de sensibilidade, parestesia, coisas do gênero. Você sim está diante de uma lesão neural que pode ser patológica, com uma estrutura danificada lá na coluna por uma hérnia, como pode apenas ser uma disfunção. Vou explicar para vocês alguns exemplos. Eu atendi aqui, eu gosto sempre de dar uma história para vocês conectarem melhor. Eu atendi aqui recentemente uma paciente que ela vem para mim com uma ressonância com severas alterações estruturais e com muita dor lombar, que irradiava para as duas pernas. Eu avaliei ela, vi a causa dela, não cabe aqui no vídeo explicar a causa para não confundi-los, mas vi a causa dela e comecei o tratamento. No entanto, eu falei para ela, olha, minha senhora, a lesão que você tem na lombar ela é realmente grave. Isso pode tanto melhorar nesse período de tratamento, como pode se exacerbar, a dependendo de N fatores. Então eu fui tratando a causa dela,
para que ela melhorasse, mas eu sabia que a lesão na coluna que ela tinha era grave. Resumo da história, ela foi viajar, ficou 6 horas sentadas, recebendo impacto do automóvel na coluna. Aquilo foi suficiente, foi a gota d'água para destruir, para romper totalmente a hérnia que ela tinha lá, que já era um cenário crítico. Ela chega para mim, literalmente na emergência, de cadeira de roda, cadeira de rodas, pessoal, toda inclinada para o hemitórax, para o hemicorpo direito, e mal conseguia suportar a dor na perna esquerda. O que isso quer dizer? Compressão verídica da inervação ciática, no caso aqui, da perna do lado esquerdo. Aí já é uma situação muitas vezes cirúrgica, já é uma situação que às vezes nada dessa compressão não vai dar, ok? Provavelmente não esse é o caso, senão isso já estaria num estado a nível de internação e pronto atendimento. No seu caso é um pouco mais leve. Então entender que aquela hérnia tem uma causa que você muitas vezes desconhece. Mas quando ela se apresenta, ela pode gerar uma dor de fato pela compressão. Ou você pode ter, por exemplo, dores na perna esquerda e não ser de lesões na sua coluna, ser de compressões de um tecido que protege a coluna, protege a medula e os nervos. Esse tecido que tem camadas, a mais externa é a dura mater. A dura mater, meus queridos, começa no crânio e desce por toda a coluna. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter problemas na dura mater no crânio, como por exemplo, um problema lá no seu ouvido do lado esquerdo, e ter uma dor na perna irradiada direita. Isso acontece por uma disfunção da dura mater e não uma patologia como a hérnia que eu citei até então. Consegue entender? Essa alteração não vai melhorar se você fizer a descompressão do vídeo, dos exercícios. Você precisa entender que a descompressão que eu vou ensinar é para uma patologia, para uma hérnia extrusa, abaloada, níveis diferentes de herniações na sua coluna. Se você estiver diante de uma compressão neural, uma compressão da estrutura neural verídica, vai funcionar. Se for apenas uma disfunção do saco dural por dor projetada de outro lugar, ou até mesmo de uma víscera, não vai melhorar. Você precisa do diagnóstico. Toda semana no meu canal do YouTube eu falo sobre a causa primária, eu falo sobre o diagnóstico, eu falo sobre o começo do problema e como achar esse problema. Eu falo também isso lá no Instagram, se você quiser me seguir. Então, entender que a descompressão é uma lesão estrutural, ok? Existe um fenômeno, e que é importantíssimo explicar para vocês, que também gera dor na coluna, que eu falei até então no começo do vídeo, que é quando uma víscera, por exemplo, o útero da mulher, né, obviamente, né, ele é inervado pela região lombar e sacral. Essa mulher pode ter uma síndrome do ovário policístico, ela pode ter uma endometriose e projetar por conta da inervação. Então a gente tem aqui, por exemplo, aqui estaria o útero nessa região da foto e essa inervação parasimpática da sacral. E aqui a pessoa ter dor projetada na coluna por um problema uterino. Ela vai fazer a descompressão que eu vou ensinar, pode melhorar, pode não melhorar, pode não dar nada. Ela pode ter uma hérnia muito leve na coluna e a dor não ser da hérnia e ser do útero. Então é importantíssimo você saber que existem dores referidas viscerais, dores causadas por uma víscera que está em disfunção. Lá na coluna ela causa um efeito chamado de sensibilização central ou sensitização central e também naquela região um fenômeno neurológico conhecido como facilitação medular. A facilitação medular, de um jeito resumido para vocês entenderem, é como se naquela região das vértebras, vamos botar ali L5, S1, todas as estruturas que chegam ali tivessem um bug, uma alteração na sua função. Isso vai diminuir a ativação dos músculos, o controle da musculatura que está ali, vai sobrecarregar os ligamentos naquela região e no longo do tempo pode sim gerar lesão estrutural. Então imagine uma menina que tem síndrome do ovário policístico desde que começou a ter o ciclo menstrual, nunca foi regular. Ela vai ter lá na coluna, na região lombar baixa, uma agressão neurológica, vamos falar assim, que vai gerar alterações em todos os músculos, tecidos, ligamentos e estruturas conectadas ali. Que no longo de um tempo, talvez lá com 50 anos, possa levar a uma hérnia de disco verdadeira. Isso é uma causa, não é só uma sequela, é a causa. Então é importante você entender que a dor na lombar ela pode ser por N fatores, um deles é a projeção de uma víscera, ok? Vamos então agora na parte prática do vídeo. Você chegou na conclusão de que a sua dor ela é uma dor em linha, ela é uma dor irradiada, que vai para uma das pernas, pode também ir para as duas, e quando você faz alguns movimentos, como por exemplo, ficar em pé, sentar, se curvar, essa dor ela muda, ou para mais ou para menos. Você já consegue suspeitar que essa é uma lesão na coluna mesmo, independente da causa. Repito, independente da causa, eu tenho uma lesão ali. Então eu vou ensinar para vocês agora 3 exercícios simples, práticos e diretos para descomprimir sua coluna. Vamos para a parte prática?
Bom, pessoal, na parte prática agora eu quero ensinar para vocês então como a gente vai trabalhar. Vamos imaginar que você tem a dor na perna direita. Você sente uma dor que corre para toda a parte da perna direita. O primeiro teste que você tem que fazer para saber o exercício que você tem que fazer, se você não sabe o que você tem, como é que você vai fazer o exercício, né? O primeiro teste, e mais simples, é o seguinte: você mantém sua coluna reta, eu sugiro que você cruze os braços dessa forma, e aí sentindo a dor que você está sentindo aqui, eu sinto dor quando eu fico assim. Você vai analisar essa dor. De 0 a 5 ela é um 4. Vamos supor. 4. Ok. Inclina para cima da lesão. Tá? Inclina sem se apoiar. Inclina para o lado da lesão e observa. A dor sumiu. Ok. Guarda essa informação. Inclina para o lado oposto. Essa dor aumentou na perna direita. Você está diante de uma lesão de baixo grau. Uma provável hérnia interna. O exercício que você vai fazer para essa lesão é trazer essa hérnia de volta. Então você vai inclinar para o lado direito. Olha como é simples o exercício. Inclina para o lado direito, gira o peito para o teto, mantém o tronco alinhado ao teto e respira bem fundo. Algumas vezes, puxa bem fundo. Ok? Para adicionar esse movimento, você pode fazer no momento da expiração. Então puxa o ar. No momento da expiração, você estica a perna direita. E volta. Solta o ar e estica a perna direita. Você está mobilizando os músculos e as faces que tem aqui, tracionando os tecidos que estão lá na coluna também, com a própria inervação periférica, porém está empurrando o núcleo dessa hérnia de volta para o canal. É um exercício mais simples, que vai ajudar na sua dor neuropática. Vamos agora com outro exemplo. Estou aqui de novo na mesma posição. Eu preciso ensinar isso para vocês, senão vocês não vão entender. Mesma dor na perna direita. Estou nessa posição. Eu faço para cá, a dor aumenta muito. Eu faço para cá, a dor alivia, mas não cessa. Você está diante de uma hérnia que já está mais externa. Essa é uma hérnia um pouco mais grave. Já não é mais tão simples de corrigi-la. Percebe? Já é uma hérnia um pouco mais difícil. Então o exercício melhor, prático para vocês fazerem, eu vou mostrar para vocês agora. Tirando meu sapatinho aqui, que não estava programado. Você vai deitar aí emergencialmente de barriga para baixo, desse jeito, você apoia sobre os cotovelos. A perna esquerda se mantém reta ao tronco, como a minha está aqui agora. Eu vim um pouco mais para cá. Reta. Já a perna direita, você vai abrir ela mais ou menos uns 45 graus. Perceba que a minha está para fora da maca, com o pé reto. Nessa posição, você vai manter alguns segundos, mantendo o tronco bem estendido, mesmo que doa, você mantém alguns minutos ali. 1 minuto, 2, respirando tranquilamente, para os tecidos se acomodarem. Depois que você fez isso, com a perna aberta, do jeito que está lá, você vai estender o seu tronco. Então você puxa o ar bem fundo, solta o ar e estende o tronco. Volta. Ponto importante aqui. Se você fizer da forma correta, faz 1, 2, 10 vezes. Você vai perceber a dor na perna diminuindo ou subindo. Minha dor estava no pé e na panturrilha. Agora ela subiu para o bumbum, por exemplo. Ou subiu para a lombar. Isso é bom. Isso é bom. Quando eu fiz o exercício, eu só senti dor na lombar, eu não senti dor na perna. Isso é bom. Não se preocupe com isso. Ok? É assim que funciona. É natural. Certo? Agora eu vou ensinar para vocês uma variação que também pode ajudar bastante para vocês. Eu pensei em mais de uma alternativa. Ainda nesse caso de um paciente com uma hérnia externa à direita, você vai deitar de lado, com o lado direito para cima. Pense comigo, essa hérnia está indo para lá, certo? Se eu deitar com ela para baixo, ela vai agravar. Se eu deitar ela para cima, pelo menos ela ameniza um pouco. Ok? Do jeito que eu estou deitado, a hérnia está indo para lá. Lembra o segundo caso? Traz o joelho a 90 graus, do jeito que está aqui. Os pés também ficam nessa situação. Aqui está um ângulo de 90. Eu tenho 90 de quadril, eu tenho 90 de joelho. Não está dobrado assim, está alinhado, ok? Paralelo ao solo. Nessa posição aqui, você vai fazer uma força para os dois pés subirem para o teto. Olha só. E volta. Imagina que lá na sua coluna você está fechando, ó. Você está fechando a emergência no nervo. Vai e volta. Vai e volta. O máximo que você puder. Murilo, eu não consigo fazer. Peça uma pequena, não total, pequena ajuda de algum familiar. Mas não pode ser tipo assim, ele levantar para você. Você tem que ir levantando e ele te ajuda. Vai até onde você consegue. Vai ao máximo e volta. Vai ao máximo e volta. Ok? Percebeu como é que funciona?
Esse é um método para você trazer essa lesão para dentro e o outro anterior também. Já no exercício da lesão número 1, como você está aqui, no exercício da lesão número 1 você usa inclinação homolateral e também pode usar extensão. Também dá para usar esse exercício aqui, ó. Só que daí você não precisa fazer a abertura. Você mantém as pernas normal e faz só a extensão do tronco, ok? Entenda que se a sua lesão ela é mecânica, a correção tem que ser mecânica. A compressão, a descompressão tem que ser mecânica. Muito cuidado, pessoal, evite fazer exercícios em flexão. Todas as lesões, as hérnias, todas não, mas 90% delas, são no sentido posterior. Você se curvar dessa forma, mas eu sinto que me alivia. Alivia porque você abre o forame intervertebral e descomprime o nervo temporariamente. Mas acaba empurrando a sua hérnia para trás, que depois vai comprimir. Então, o melhor é a postura em extensão, independente da sua sintomatologia. Agora, se você vai somar uma inclinação lateral ou contralateral, uma rotação, uma extensão, aí é outros 500, tá bom? Espero que com essas variações e exercícios você consiga fazer uma descompressão da sua inervação. Mas nunca esqueça, doutor, a dor sumiu, realmente o exercício me ajudou. Nunca esqueça, aquela lesão, aquela hérnia, aquele abaulamento, aquela protusão que você tem na coluna, independente do grau, ela tem uma causa. E essa causa precisa ser investigada. Do contrário, você vai ter hérnia nesse nível novamente ou em outros níveis. Você não vai manter o resultado entregue nesse vídeo, tá bom? No mais, até o próximo vídeo.